Eu tenho acompanhado, irmãos, a vida do irmão Kleber de longe, suas postagens. Eu não sei se vocês acompanharam ou acompanham lá no YouTube, de forma muito simples, de forma muito prática, lá nos campos, né? Pegando boi bravo, boi não, né? Novilha bravo. Aí ele traz uma lição, e aí ele ensina a gente de como a gente deve andar em Deus. E eu acompanhei o início da vida deles, do casamento. A Ana Líria ministrou às mulheres numa festa linda, recente das mulheres. Ela pôde dar o testemunho dela, as mulheres ouviram. E nesses dias nós queremos ser cheios de Deus através da vida deles, porque Deus sempre faz isso. Deus transforma a nossa vida no que Ele quer. E quando eu o conheci, ele era apenas um montador de móveis. Já montou móveis lá em casa. E eu não dava nada por ele. Mas hoje eu vejo como Deus o pegou para Ele. E Ele é voz profética nessa cidade e nessa nação. E nós estamos felizes por comemorar 42 anos recebendo de Deus, através da vida desse servo humilde, manso e dedicado à oração e à palavra. Estenda a sua mão. Retire do pregador tudo que você deseja, tudo que você precisa. É a nossa oração, a nossa comunhão agora que vai arrancar dele aquilo que Deus mesmo colocou na mente e no coração dele. É o Espírito Santo que tem liberdade agora para passear neste lugar e tocar mais profundamente e consolidar a graça, o favor do Senhor sobre nós e manifestar os dons. Seja livre, sejamos livres para ouvir e para sintonizarmos com o pregador aquilo que o Senhor quer fazer nesse instante. Pai, em nome de Jesus, doce Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quer fazer. Use o teu servo com autoridade e graça, nós estamos abertos para isso. Felizes, Senhor, nesses 42 anos de poder contemplar a sua formosura através, Senhor, de tanta pregação, de tanta palavra compartilhada. E, Senhor, nesses dias nós estamos muito alegres de receber o irmão Kleber, sua família, Pai, para juntos nós recebermos mais de Ti. Então manifesta a sua graça, mais uma vez nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar aqui nessa casa, uma casa que me sinto tão amado, uma casa que me recebe com tanto amor, com tanto carinho, uma casa que tenho vários amigos, vários irmãos, que compartilhamos as bênçãos do Senhor. Glória a Deus, porque também tenho crescido muito através da vida desses irmãos aqui, e gostaria de agradecer a essa oportunidade. Gostaria de dizer que para mim é uma honra estar aqui esses dias de festa, trazendo algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, como o pastor Leonai bem disse, de uma forma simples. Mas eu acredito que nesses dias vocês poderão ser poderosamente tocados pelo Espírito Santo. Glorifico a Deus aqui também pela vida da minha família que está aqui presente, me acompanhando, a minha esposa, Ana Líria, meu filho mais velho, meu primogênito, Eduardo, a Elisa, né, a minha mocinha. E hoje eu estava meditando e pensando, e eu novamente selei um voto com o Senhor, que o primeiro pretendente dela, ele será levado no altar e nós iremos sacrificar ao Senhor. E não será diferente com a Sofia. Não será diferente com a Sofia. Glória a Deus pela vida da minha família. Glória a Deus pela vida dos meus discípulos, Hernani e Daniele, que também está aqui com uma princesinha, Heloísa. Glória a Deus pela vida do irmão Davi, irmã Raimunda, nossos discípulos também. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Batista da Paz, que vem trazendo fogo, vem trazendo uma glória.
Porque se ninguém aqui der glória, com certeza eles vão dar. Essa é a nossa combinação. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero também glorificar ao Senhor pela vida do meu pastor, pastor Marcos, pastor que tem me abençoado, pastor que me abençoou para estar aqui nesses dias e tem orado por mim. Glorifico porque hoje ele me ligou, ele me abençoou. Glória a Deus também pela vida do pastor Edivânio, que está ali em Dourados. Ele me pediu para trazer um abraço caloroso para essa igreja, porque é uma igreja que ele ama muito. Pastor Edivânio, que está pastoreando a Igreja Batista Monte Líbano, ali em Dourados, que é vice-presidente da Ordem dos Pastores do Brasil, ali em Dourados. Homem de Deus que ontem também me ligou, me abençoou, e hoje também me ligou, uma chamada de vídeo, orou por mim, profetizou, declarou, e eu creio em tudo aquilo que foi liberado através da vida dele. Pastor Edivânio também e pastora Késia são homens, um homem e mulher de Deus que me ensina muito, tenho aprendido muito com eles também nesses dias. Glória a Deus. E amados, geralmente quando o pregador vem em uma igreja diferente, ele traz alguns livros, ele traz alguns CDs, e eu ainda não escrevi os meus livros, mas Deus está queimando algo no meu coração para escrever um livro. E cantar eu acho que não vai dar certo, ninguém vai comprar, mas eu gostaria de trazer aqui uma oportunidade essa noite, uma oportunidade para você participar de um projeto que nós estamos realizando na Igreja Batista da Paz. Falei com o Leonai, pastor Leonai, e ele me abençoou para apresentar esse projeto. Pastor Marcos, ele iniciou uma construção, precisou parar por causa de recurso, mas o Senhor nos levantou uma equipe ali na Igreja Batista da Paz para abençoar a vida dos pastores, correr atrás de alguns recursos, bolar algumas estratégias para conseguirmos esses recursos, e uma dessas estratégias é uma rifa a qual nós estamos vendendo, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse projeto para que vocês, tendo o desejo, abençoe também o pastor Marcos e a pastora Cleude. É uma rifa com um preço muito simbólico, apenas R$10. A premiação é uma novilha, em primeiro lugar, o segundo é R$200, e o terceiro é uma faca artesanal feita pelo nosso irmão Hernani, um cuteleiro, lá da Igreja Batista da Paz. Ele faz facas de excelência, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, depois você pode me procurar ali, para adquirir essa rifa. Eu quero também abençoar você, porque como eu tenho sido abençoado através da venda dessas rifas, tenho vivido experiências extraordinárias vendendo rifas. Há poucos dias eu estava em um local, anunciando algumas rifas ali, todo mundo ainda não tinha recebido, e eu me calei, fui para o meu canto, e alguém falou assim: ei, vem cá, o Espírito Santo está me tocando, eu quero comprar isso aí, eu não sei o que é não, mas eu quero abençoar você. Irmãos, essa e muitas outras experiências eu tenho vivido, simplesmente pelo fato de obedecer ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, ali vai falar que o Senhor, através do Espírito, leva o profeta a um vale de ossos secos. E ali o Senhor move o coração de Ezequiel e leva ele a profetizar naquele vale. Leva ele a profetizar sobre aquele vale. E na verdade ali o Senhor está nos apontando para um tempo de restauração. Um tempo de restauração. E amados, o que eu vejo com essa igreja é exatamente isso. A igreja do Senhor Jesus aqui, Comunidade Batista de Iporá, está sendo levantada nessa cidade para fazer o que muitos não estão tendo coragem de fazer, que é orar. E saiba que o Senhor Jesus, Ele está usando essa igreja aqui
para restaurar áreas que estão quebradas nessa cidade de Iporá. O Senhor Jesus está usando vocês, Comunidade Batista de Iporá, para restaurar a vida de muitos, para tocar a vida de muitos. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo de restauração. Restauração. Saiba que o Senhor Jesus tem restauração para a sua vida aqui essa noite. Saiba que o Senhor tem uma restauração para o seu ministério aqui essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E durante essa semana, eu falando com o Senhor, orando e meditando, e o Senhor me lembrou de algo que eu gostaria de testemunhar aqui para vocês. Logo no início da minha caminhada cristã, na verdade no segundo dia, eu aceitei Jesus em um domingo, e na segunda-feira eu cheguei ali na loja, como o pastor Leonai falou, eu era um montador de móveis, e já fui para o depósito, e compartilhei ali com meu colega de trabalho, falei: rapaz, você não sabe o que aconteceu esse final de semana. O quê? Entreguei minha vida para o Senhor Jesus. E ele riu de mim. Ele falou: não, você está brincando. Eu falei: rapaz, eu fui na igreja, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E ele riu novamente. Ele falou assim: Kleber, você não vai conseguir não, cara. Cara, não te dou um mês, não. Não, na verdade, nem uma semana. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. E aquela palavra, ela veio do inferno contra a minha vida, e o meu coração encheu de tristeza, de angústia, e o inimigo, ele começou a lançar algumas mentiras na minha mente. Eu fui pegando aquilo: realmente eu não vou conseguir, eu não sou nada, eu não vou aguentar, eu vou voltar. E eu me lembrei que um dia ali, a gente tinha um rádio ali, um pendrive, e eu me lembrei que em algum dia, eu mudando de faixa ali no rádio, eu tinha escutado ali alguns louvores, alguém pregando a palavra do Senhor, e de repente eu achei uma faixa, e começou aquela canção: esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Glória a Deus. Amados, e de repente uma palavra com uma voz serena, tranquila, suave, começou a ministrar ali uma palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu olhei para o rádio e falei: gente, essa palavra era para mim. Eu corri para o banheiro, lá tinha um banheiro, e eu chorei. Falei: obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa palavra. E eu nem conhecia alguém com um nome diferente, Vitorino. Eu falei: esse homem é um homem de Deus. Glória a Deus pela vida dele. Amados, e aquele dia, através dessa palavra, eu recebi um ânimo, eu recebi uma força. A minha fé, ela foi aumentada. Nas minhas primeiras lutas, eu ouvi uma palavra vindo dessa igreja, e eu fui poderosamente abençoado. Eu fui animado aquela manhã. Eu fui movido a não desistir, a não ouvir a mentira de Satanás ali aquela manhã. E eu pensando comigo durante essa semana, 42 anos, quantas pessoas já não foram abençoadas através dessa igreja? Quantas pessoas já não foram tocadas pelo Senhor através dessa igreja? Quantas pessoas já não foram alcançadas através dos movimentos feitos por essa igreja? E são 42 anos lutando, batalhando, vencendo lutas dia após dia, ano após ano. E nós estamos vivendo em um tempo onde as igrejas, elas precisam ter revelação. As igrejas, elas precisam ter oração.
As igrejas precisam de homens de Deus posicionados, buscando ao Senhor. As igrejas no Brasil, elas precisam de mulheres cheias do Espírito Santo. E glória a Deus, porque a comunidade batista de Iporá, ela é essa igreja. Ela é essa igreja. E glória a Deus pela sua vida. E eu gostaria de convidar a você para agora sim abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Aleluia. Oh Espírito Santo. Ezequiel capítulo 47. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olhando para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Amém? Os amados vão ver eu hidratando aqui minha garganta. Essa semana, muitas lutas espirituais vieram sobre a minha vida. E o inimigo está tentando tirar minha voz, mas esteja em oração pela minha vida. Me cubra de oração agora neste momento, em nome de Jesus. A palavra dele vai ser entregue aqui essa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, novamente o Senhor leva este homem de Deus em uma visão essa que ele pode contemplar um rio começando a fluir de dentro do templo ali, e esse anjo ali que leva o profeta, um ser celestial, ele tem em suas mãos um cordel, é um instrumento, uma linha usada para medir, e ele anda 1000 côvados, que é 500 metros, ele anda ali 500 metros e faz uma medida, e leva Ezequiel, e as águas estão nos tornozelos, e ele anda mais 500 metros, as águas estão nos joelhos, e ele anda mais 500 metros, as águas estão na cintura. E aqui o Senhor está demonstrando através da tua palavra a sua grandeza, o seu amor para comigo e para com você, que ele respeita os níveis que nós suportamos de andar nele. E ele vai nos levando a níveis espirituais. Há alguns teólogos, alguns mestres, que diz que esse anjo é o próprio Jesus, sendo demonstrado aqui no Antigo Testamento. E esse rio está representando a figura do Espírito Santo. E é exatamente o Espírito Santo que nos conduz a uma vida
íntima com Ele. E é Ele que nos conduz nos nossos processos de amadurecimento. E olha só, Ezequiel, esse homem de Deus, ele tem uma visão da glória de Deus fluindo ali naquele lugar. E amados, a igreja ela precisa ter essa visão, a igreja ela precisa ter essa revelação, a igreja precisa ter este entendimento que ela precisa avançar, que ela não pode continuar como está, mas ela precisa urgentemente começar a avançar no mundo espiritual, fluir no mundo espiritual, ter uma vida no Espírito, porque é essa vida que trabalha o seu caráter, é essa água que vai te limpando, vai te purificando e vai retirando de você tudo aquilo que impede você de fluir no Senhor. E amados, aqui, essas águas superficiais, elas são sim necessárias, é o nosso começo, é onde nós vamos começando, é onde nós vamos aprendendo, é onde nós vamos ouvindo falar de Jesus, mas nós não podemos escolher viver nas águas rasas. Infelizmente, há muitos que escolhem uma vida superficial no Evangelho, há muitos que escolhem viver na superficialidade, de forma rasa, não se aprofunda. Há muitos que se espremer um pouquinho, ele sai, porque ele ainda tem controle da sua vida, ele está ali, na rasura ali, não, eu quero sair, eu estou fora. Vira as costas para aquele que o recebeu, vira as costas para aquele que investiu na vida dele, para aquele que estendeu a mão, para aquele que cuidou, para aquele que orou, e não quer nem saber. E essa vida superficial, meus irmãos, ela é muito perigosa, e ela tem se tornado muito comum em nosso meio. Misericórdia. Tem se tornado muito comum nas igrejas do Brasil, tem se tornado muito comum nas igrejas da cidade de Iporá. E quem vive na superficialidade, nas águas rasas, elas tornam um evangelho que é sobrenatural, um evangelho que é poderoso, em algo que é natural. As pessoas que vivem nas águas superficiais, elas tornam um evangelho que é sobrenatural, um evangelho que é poderoso, um evangelho que é vivo, em um evangelho morto, em um evangelho sem graça, em um evangelho sem vida. Elas vêm à igreja, elas ouvem a palavra de Deus, e elas não sentem nada. Elas não sentem nada, sabe por quê? Porque elas não estão em culto, elas não estão no culto, o corpo está presente, mas a alma está lá fora, pensando no amanhã, pensando em alguma rede social, pensando em alguém, pensando no pecado que ele não consegue largar. Amados, e esse é perigoso. E eu me lembrei de uma vez, que de verdade eu não lembro aonde nós estávamos juntos, e eu estava junto com vocês, e eu cheguei naquele culto, aquele culto estava extremamente sem graça, o louvor estava péssimo, e ali na frente eu vi o pastor Leonai pulando e dançando, e cheio do poder de Deus, e aquele pregador começou a pregar algo que eu não estava entendendo nada, eu não estava sentindo nada, irmãos, e o pastor Leonai, amém, glória a Deus, eu falei, esse pastor é muito animado. Depois de muitos anos, eu e a Ana Líria ali trabalhando no curral, a gente conversando, e nós lembramos dessa situação, porque naquele dia, nós falamos muito mal das pessoas no culto. E naquele dia, ali eu e a Ana Líria, nós recebemos uma revelação do alto, que quem leva a glória, não é aquele que está lá na frente, mas sim é você que precisa estar ali naquele culto. O fogo precisa estar aceso dentro de você. Você precisa
estar se movendo no Espírito, porque senão não adianta ninguém vir aqui falar, não adianta ninguém vir aqui profetizar, não adianta nenhuma palavra ser liberada, porque você não vai entender, porque vocês estão nas águas superficiais, e uma das características de quem está nas águas superficiais é justamente falar isso. Eu não senti nada com aquele pregador. Hoje o louvor estava, hein? Eu prefiro quando fulano ministra, porque ele é cheio de Deus. E você não é não, né? Porque se você fosse, poderiam cantar aqui ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E o Espírito Santo vinha de uma forma poderosa. E você receberia aquilo que você veio buscar, porque você está em Deus. E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele está presente aqui neste lugar. E ele não quer apenas te restaurar, como aquele vale de ossos secos, mas ele quer te levar a um nível mais profundo nele. Glória a Deus. E é ele que nos conduz. É ele que nos conduz. Uma outra característica de quem está vivendo um evangelho raso é não aceitar as repreensões, não aceitar as direções, não aceitar o cuidado. Semana passada, eu olhando ali o gado, percebi a falta de uma vaca, era das solteiras ali, e eu procurei aquela vaca, não encontrei, eu estava com outras tarefas para fazer, falei, parida não está, morta também não, acredito eu. E eu fui fazer uma outra tarefa, e no outro dia eu saí de novo procurando aquela novilha, aquela vaca, e de repente eu vi ela sozinha ali. Eu falei, ela está com um problema. Não é normal alguém se afastar do rebanho, o animal se afastar do rebanho. Na maioria das vezes, é por conta de uma ferida que ela está. Por conta de alguma enfermidade que ela está carregando. E eu me aproximei daquela vaca, logo eu pude perceber, ela estava com uma bicheira. A bicheira é uma ferida, que a mosca vem, coloca os seus ovos e vira larva, e rapidamente, vira uma ferida muito grande, e aquela ferida, ela tem um cheiro mau, de longe você sente aquele cheiro. E infelizmente as pessoas, quando elas estão vivendo nas águas superficiais, elas também têm essas atitudes. Quando ela é ferida, quando ela está ferida, quando ela está enferma, ao invés de procurar a ajuda, de procurar o remédio, de estar num ambiente que recebe o remédio do alto, elas fogem, elas se afastam. E elas se afastam para viver a sua dor. E talvez o Espírito Santo já está falando com pessoas aqui. Não se afaste, peça ajuda, Essa ferida que você está alimentando, ela pode te matar, ela vai causar uma infecção, ela vai fazer com que nada mais faça sentido, e ela vai te levar para um lugar solitário, um lugar que é de morte. Não aceite isso. Eu encontrando aquele animal, trouxe ele para o curral de remédio, tratei as feridas, e em pouquíssimos dias já está quase curada. Às vezes quando você sai, o que você precisa, talvez é apenas um abraço, de ouvir que você é amado, e aqui você vai encontrar isso. E saiba que o Senhor tem restauração para essa casa, essa noite. O Senhor tem restauração para você, meu irmão, para você, minha irmã. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Amados, e Deus, Ele não vai determinar o seu nível de profundidade, Deus não vai determinar o seu nível de unção, Ele não vai. Quem vai determinar o seu nível de unção é o seu nível de entrega a Ele, o seu nível de renúncia, é que vai dizer o quanto você tem a unção de Deus, o quanto você está cheio de Deus. E um dos processos que o Senhor vai nos levando, tirando nós das águas superficiais, nos levando para águas mais profundas, é justamente trabalhando isso em nós, trabalhando prioridades, trabalhando algumas áreas que precisam ser tocadas de forma mais delicadas pelo Espírito Santo, áreas mais profundas, áreas que às vezes você precisa de tratamento. E eu fico imaginando Saul, um rei, quando ele peca, ele não perde o título de rei, mas ele já não tem mais a unção de rei. Deus levanta alguém com unção naquele lugar, porque o homem de Deus já não tinha mais a unção, e ele tinha o título, ele tinha aquelas pessoas que o acompanhavam. E o mais triste é que o altar também não vai determinar a profundidade. Títulos também não vai determinar a profundidade. Tempo de casa também não vai determinar profundidade. Algo que eu só percebo em pessoas que estão realmente profundas em Deus, todas as vezes que você chega até essa pessoa, ela tem uma experiência nova para te falar, uma experiência com o Espírito Santo. Ela tem algo para compartilhar. Irmão, eu li isso, meu Deus, hoje o Espírito Santo me pegou. Pessoas que estão profundas em Deus, elas estão cheias de Deus, e elas exalam isso. Elas exalam o bom perfume de Cristo. Ela sempre tem uma palavra de ânimo. Todas as vezes que você procurar, ela tem uma palavra para te dar. Todas as vezes que você estiver para baixo, ela vai ter um testemunho. Eu venci isso, eu passei por isso. Pessoas profundas em Deus. É uma das características das pessoas que estão profundas em Deus. Certa vez, eu ali na fazenda, já curando outra vaca, e a gente estava em uma campanha de jejum e oração, e é tão engraçado que algumas pessoas falam, olha, eu não consigo fazer jejum por conta do meu trabalho, eu trabalho pesado, e não é para minha glória, é para a glória do Senhor Jesus. Quando eu faço jejum, eu faço só na água, e eu faço cerca, eu plantei roça de milho, eu arei, eu cavei covas e covas de milho, plantei uma roça em jejum. E aquele dia o Espírito Santo falou demais comigo. E eu estava ali curando aquela vaca com uma bicheira, e estava fedendo, de longe estava fedendo, e eu estava mexendo naquela bicheira, tirando os bichos e colocando remédio. Aquilo estava sangrando. E de repente um perfume que você não sente ele lá no boticário, nem na Natura. Um perfume que você não encontra em nenhuma revista para comprar. Mas aqui tem perfume. E ele falou assim, eu estou aqui com você. E sabe, eu não falei nada com ele.
mas eu estava buscando a presença dEle. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. Sabe, a gente precisa estar com o coração em Deus. A gente precisa entender que nós estamos vivendo dias que somente pessoas que estão profundas em Deus prevalecerão. Quantas pessoas, quantos homens de Deus estão caindo? Quantos homens e mulheres de Deus estão abandonando a sua fé? Se você ligar a TV agora, com certeza, em algum lugar vai estar contando um escândalo de algum pastor, de algum irmão. Você vai para a internet, há muitos escândalos, pastores, homens de Deus, que estão abandonando a fé. Amados, isso é sério. Não é um título que vai determinar o seu nível de profundidade, é o seu nível de entrega que vai determinar. E nós precisamos nos entregar sem resistência, sem dificuldade. Há pessoas que você chama, você fala, você prega, você ensina, e elas insistem em viver um evangelho superficial. E todas as vezes que você chegar junto com essa pessoa, ela tem alguém para crucificar. Ela tem algo de errado para apontar na igreja. Mas eu vejo que essas pessoas, elas patinam e não saem do lugar. Por decisão delas. E falando sobre isso aqui, eu já fui pregado nessa palavra, por isso que hoje eu estou ministrando aqui para vocês. Na época eu já estava como um missionário da igreja, eu já recebi esse título por muitos de pastor. Algumas pessoas que até no dia de hoje, elas vão fazer referência de mim, elas falam pastor Kleber, e para mim isso é uma honra muito grande. Eu já pregava, eu já ministrava, eu ia dentro de cadeia, irmãos, pregar para pessoas, para presos ali, ouvir elas, amar aquelas pessoas, abraçar aquelas pessoas, chorar com aquelas pessoas. Eu já tinha tido algumas experiências com o Senhor, porém infelizmente, eu tinha escolhido ainda viver nas águas superficiais. Quem me conhecia na verdade mesmo, era só a minha esposa e os meus filhos, os irmãos não me conheciam. Porque na igreja era um gatinho, mas dentro de casa um leão. Que dava mau testemunho. E uma hora, quem vive nas águas superficiais, elas vão revelar quem elas realmente são. Às vezes demora 5, 10, 15, 20 anos, mas uma hora o caráter vem. E eu comecei a olhar para os defeitos dos meus pastores, dos irmãos, e eu comecei a colocar defeitos, e aquilo foi me congelando de dentro para fora. Eu ia na igreja, eu não sentia mais nada. Eu pregava palavras vazias. Eu elaborava alguns sermões, pegava alguns tópicos e chegava em frente à igreja e eu falava, eu lia e parece que ninguém recebia nada. E é tão engraçado que quando o Espírito Santo me falou assim, eu tive muita crise durante essas semanas, eu queria organizar algo para falar para vocês. O Espírito Santo falou assim para mim, você vai falar aquilo que eu colocar no seu coração para falar. Eu sou seu esboço.
sabe? E durante esse período, foi um período a qual eu sofri muito. E eu virei as costas para aqueles que tanto me amava, tanto cuidava de mim, que estendeu a mão para mim. Irmãos, nessa época nós já estávamos vivendo coisas sobrenaturais através da oração. E também passando por muitos desafios financeiros. E eu me lembro de um dia que eu passei na horta que meu pai cultivava aqui. Peguei algumas folhas de couve, porque lá em casa a gente é muito apaixonado no suco de couve. Quem ainda não experimentou, experimente, irmãos. É uma delícia, suco de couve com limão. Beba e me fala. Vai gostar, pastor? É uma delícia. E eu cheguei com aquela couve ali em casa ali. Amor, trouxe uma couve, vou fazer um suquinho de couve para a gente tomar. E eu cheguei lá na lata de açúcar, só tinha um pouquinho de açúcar. E a gente gosta muito de um café. E naquela época a gente bebia café com açúcar, hoje a gente já está tirando açúcar. E eu falei assim, amor, se eu fizer o suco agora, amanhã não tenho açúcar para o café. Mas vamos orar. Vamos orar aqui. E Deus vai dar providência, né? E a gente morava ali na rua em Umas. E eu me lembro que nós fizemos um círculo. E a gente começou a orar, Senhor, o Senhor está vendo as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração. E antes de terminar a oração, que eu olho para o portão, alguém, eu não estava reconhecendo, mas eu estava vendo só o cabelinho dela lá pelo portão assim. E eu abri o portão, uma irmã, eu vim trazer um Natal para vocês. Irmãos, até aí eu nunca tinha comprado um saco de 5 quilos de açúcar. Até aí. E não veio só açúcar, veio sabão em pó, veio panetone, veio chocolate, veio carne, veio toda a compra, coisas que nós nem tínhamos o costume de comer, veio. Sabe, irmãos? E eu vivendo tudo isso, Deus se manifestando em graça, em poder, em misericórdia para conosco. E mesmo assim eu não entendia que Jesus queria muito mais, que Jesus morreu por mim, não para que eu pudesse me intitular de crente, mas Jesus veio para nos salvar e nos levar a um nível mais profundo de intimidade, para que nós vivemos tudo aquilo que Ele preparou para nós. E as consequências da minha escolha de viver nas águas rasas, começou a fluir como a frieza, como os pecados, como as falhas, algumas falhas de caráter que eu não conseguia vencer. E a minha escolha de viver neste ambiente me tirou da igreja. Me tirou da igreja. Alguém que pregava o evangelho, alguém que era extremamente abençoado, alguém que recebia ofertas de vários lugares, alguém que era tão abençoado, por causa do nível raso no evangelho que eu estava vivendo, eu me afastei da igreja, virei as costas, entreguei tudo. A gente, na verdade, nunca tinha visto o pastor Marcos chorar. Aquele dia eu vi o pastor Marcos chorando. Porque alguém que ele pegou, colocou debaixo do braço, ensinou a Bíblia, investiu tempo em oração, naquele momento estava dizendo, eu não quero mais. Irmãos, e eu, tendo passado por tudo isso, voltei às velhas práticas. Com certeza alguns irmãos, eu me lembro de um dia que eu estava sentado na porta,
tomando algumas cervejas. Talvez ele está nos assistindo, o irmão Dercino passou e viu. E ele olhou para mim, talvez ele nem se lembre disso. Irmãos, eu fiquei numa vergonha. Mas eu sabia que aquilo era resultado da minha escolha. Sabe, irmãos, e a sua escolha de viver dessa forma, ela traz consequências. Sabe por que muitas vezes você não ouve a voz do Senhor? Justamente pelo nível raso que você está vivendo. Sabe por que você não tem experiências com o Espírito Santo? Justamente porque você não tem renunciado nada. A sua cama é mais importante que o Senhor Jesus. Os seus amigos é mais importante do que o Senhor Jesus. O dinheiro é mais importante do que o Senhor Jesus. E infelizmente, eu quero te dar uma notícia aqui. O inimigo te tem nas mãos. O inimigo te tem nas mãos. E ele já está falando com você. Sai dessa igreja. Larga de mão de ser crente. Volta para o mundo. Mas talvez você seja mais forte do que eu. E não venha cair. Amados, e por causa das nossas escolhas, nós pagamos um alto preço. E eu me lembro que, depois de algum tempo fora da igreja, a Ana Líria me falou assim: amor, a única coisa que tem aqui para a gente comer amanhã é o leite que o seu pai trouxe. E a gente só tinha uma garrafa de leite lá. E nem Toddy tinha para misturar. Era só leite. E eu procurei um amigo meu, falei com essa pessoa: olha, vocês têm uma empresa aqui, próximo da minha casa, e eu queria fazer uma diária só para mim conseguir um dinheiro. Eu falei: rapaz, eu vou ver com meu sogro. E ele liga para o sogro dele. De repente ele falou assim: Kleber, pode ir lá amanhã que o lote que passa ali em volta daquela empresa estava muito sujo. Tem esse lote para limpar, na enxada. Eu falei: eu quero. E eu fui ali para aquele lote, limpando ali. Cheguei bem cedo e limpei já praticamente a metade. O lote é muito grande, mas naquele dia eu não estava olhando para os calos nas mãos, eu não estava olhando para o sol, eu não estava olhando para cansaço. Eu estava focado, porque dali seria tirado o alimento que eu iria levar para o almoço. E chegou na hora do almoço, eu cheguei naquela pessoa, eu falei: olha, quanto é que vai valer o meu serviço aqui? Ele falou: olha, eu te posso pagar uma diária de servente. Então o senhor poderia já me adiantar a metade para mim comprar ali um arroz, um óleo? E nessa época, eu não me lembro se era R$70 ou 60 diária de um servente. Eu me lembro que eu peguei R$35, naquela época deu para mim comprar um saco de arroz, 1 litro de óleo e uma dúzia de ovo. E eu levei aquele alimento ali para casa, e à tarde eu já vim muito alegre, voltei a capinar. E no final do dia eu chego ali, em um monte de galha seca ali, as pessoas jogavam lixo, e é muito comum, na beira de estrada aí, as pessoas jogarem lixo e nascer abóbora. E eu encontrei uma abóbora de pescoço ali, enorme. Eu falei: rapaz, olha só. Olha que eu ganhei, meu Deus. E eu cheguei naquela pessoa: olha o tamanho dessa abóbora que eu achei, ela era uma abóbora grande, estava madura. Olha o tamanho da abóbora que eu achei aqui, posso ficar com ela? E ele falou: não, pode trazer ela para mim, eu vou levar ela. Aquilo, eu fiquei com vergonha, eu fiquei constrangido,
eu me senti humilhado naquele dia. Foi-me negado uma abóbora que eu encontrei em meio a entulhos. Mas é exatamente isso que Satanás faz com a gente. Ele nos tira da presença que nós temos tudo e nos leva para um lugar onde nós não temos nada e nós somos humilhados, nós somos massacrados, nós somos pisados. E nesse lugar nós não recebemos nada de bom, a não ser feridas, a não ser cicatrizes, a não ser dores, a não ser traumas. Só quem me acompanha sabe o quanto foi necessário um tratamento profundo na minha vida para eu estar aqui novamente. De tanta ferida, de tanto mal que eu peguei lá fora. Mas eu gosto também de ver essa situação como se o Senhor estivesse me protegendo. Kleber, não é aí que é seu lugar. É onde eu providencio. Você não precisa pegar nada no lixo. É eu que levo até você. É eu que coloco na sua mesa. Você não precisa mendigar o pão. Sabe, irmãos, foi um tempo de muita luta. De muita luta. Aleluia. Amados, eu tenho muita convicção que o Espírito Santo ele está aqui neste lugar. Eu já posso ver pessoas aqui sendo abraçadas, porque elas estão lembrando que elas também estão vivendo níveis superficiais do Evangelho. Eu quero dizer para você que você está sendo curada essa noite. Você não vai mais experimentar aquilo que o inimigo tem colocado na sua mesa, em nome de Jesus. E o texto aqui continua no versículo 5. Aleluia. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar, e que me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, e eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas as águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se encherão pescadores, se acharão pescadores, desde Engedi e Engeglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal.
junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, e é isso que Deus tem para a comunidade batista de Iporá. Deus tem muito mais para você, irmãos. Deus tem muito mais para essa casa. Deus tem algo poderoso e extraordinário para fazer através dessa casa. E saiba que rios, esses rios que fluem de você, levarão vida, levarão fruto, levarão remédio, porque vocês são a igreja do Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amados, e a minha história não parou por aí. Quando eu voltei para a igreja, com muita vergonha de tudo aquilo que eu tinha feito, com pesar de encontrar alguns irmãos que eu falhei nas ruas, com vergonha, até hoje eu pago um preço, até hoje. E eu me sentei lá no último banco, eu tinha uma certeza que nunca mais eu iria pregar o evangelho, que nunca mais eu estaria no altar porque eu não me sentia digno, que eu nunca mais voltaria a falar daquilo que Ele tinha feito na minha vida, porque eu não me achava digno. Mas o Senhor foi me levando para essas águas mais profundas, e eu fui dependendo dEle, eu fui aprendendo com Ele, eu fui sendo tratado, eu fui sendo sarado, eu fui sendo curado. Até que um dia eu fazendo uma análise lá em casa, lá na minha vida ministerial, eu muito cedo fui chamado ao ministério. Eu falei, Senhor, esse chamado deve ter passado para mim. Esse chamado deve ter sido apagado, o Senhor deve ter se arrependido. Mas depois Ele falou, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. E eu vou fazer, mas é no meu tempo, e eu não entendia isso. Mas eu, até esse momento de voltar para a igreja, eu ainda vivia de uma forma superficial. Mas um dia eu decidi colocar um fim nisso. Eu fiz uma oração lá em casa. Eu falei, Senhor, eu preciso ser cheio com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso fluir nos dons. E sabendo disso, Senhor, sabendo disso, que só assim eu conseguirei experimentar aquilo que o Senhor tem para mim lá nas profundezas, lá no seu íntimo, lá no lugar secreto, só através do Espírito Santo. E eu falei, Senhor, para mim basta uma vida sem a minha vida no Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo, eu não quero mais. Eu vou abandonar tudo novamente, e dessa vez é de verdade. Eu não quero mais, se não for o Senhor Espírito Santo me encher. E eu orei, se o Senhor não me encher, eu saio. Fiz como um menino birrento. E era uma noite de quarta-feira. E na quinta-feira nós iríamos ter ali na nossa igreja a nossa primeira conferência do Espírito Santo. E ao acordar na quinta-feira, para mim trabalhar, eu coloquei o pé no chão. Quando eu coloquei o pé no chão, o Espírito Santo falou assim, eu não conhecia a voz dele, mas era ele. Ele falou assim, hoje é seu dia. Irmãos, e durante todo aquele dia eu trabalhando, hoje é meu dia. Hoje é meu dia, hoje eu vou receber. Hoje eu recebo.
É hoje. Hoje eu vou receber um abraço do Espírito Santo, eu vou ser cheio. E Ele vai me dar força para vencer os meus pecados de estimação. E Ele vai me dar força, Ele vai me transformar o meu caráter que precisa ser transformado. Eu vou ser crente em casa, eu vou ser evangélico dentro de casa, eu vou pregar a palavra para os meus, eu vou viver a palavra do Senhor na minha casa. Amados, e eu cheguei naquele culto, o pastor estava ali ministrando uma palavra simples, mas aquela palavra, ali naquele culto só tinha eu e o pastor, ali não tinha louvor, ali não tinha outros pastores, ali não tinha irmãos, ali não tinha menino, naquele dia, era só eu e o pastor. Cada palavra que o pastor falava eu pegava, e eu fui pegando aquela palavra, e eu fui entendendo, e eu fui recebendo, e o Espírito Santo foi se movendo, e ele falou assim, ó, quem aqui quer receber o Espírito Santo, vem até a frente. Irmãos, eu não esperei alguém levantar, eu não olhei para o lado não, quando ele falou assim, eu já estava lá na frente. Amados, e esse dia, eu fui cheio com o Espírito Santo, em pouquíssimos minutos ali orando, eu estava sabe, irmãos? E eu fiquei assim, aquela luta, será que eu estou falando mesmo? Eu esperava algo assim, que o Senhor viesse com um fogo na minha boca, me enchesse de fogo, que eu visse fogo assim nos meus pés, que fosse algo luminoso. Eu achava que o batismo com o Espírito Santo era isso, pastor. Mas algo simples, algo que Ele ia colocando aqui na minha mente e eu ia pronunciando. Algo que Ele ia colocando aqui na minha mente e eu ia pronunciando. Amados, algumas pessoas aqui vão ser destravadas e vão falar em línguas. Ele é fiel. Amados, e eu falei ali em línguas e orei, e foi sensacional. Aquilo que eu senti, o meu peito queimou, mas queimou por dentro. O Espírito Santo me pegou por dentro. E eu saí, eu sentei ali na cadeira, e eu e eu com medo de, se eu calasse ali, eu não voltar a falar mais. E eu fui embora, com vergonha da Ana Líria, dos meninos ali no carro, e eu e eu fui dormir falando, eu fui dormir orando em línguas, falei, Senhor, não deixa eu perder essa essência não, não deixa eu sair desse lugar, não permita que eu saia desse lugar. E no outro dia, quando eu acordei, será que eu ainda estou falando em línguas? Eu meu Deus, está em mim, pastor Vitorino, está dentro de mim, glória a Deus. E eu comecei a fluir, e o Senhor me levou para um nível de oração. Aquele que pregava sem orar, aquele que vivia um evangelho sem oração, brincava de orar, orava 10, 15 minutos, estava, meu Deus, quanta oração, para que isso tudo? E o Senhor me levava para a represa lá em casa, eu com a folha, anotando tudo que eu precisava orar, e passava ali 40 minutos, 1 hora, e de repente eu não posso ficar com isso dentro de mim, pastor, nós precisamos urgentemente fazer um movimento de oração na igreja, e nós levamos esse movimento para a igreja, aí o Senhor nos levanta com um ministério de intercessão, e toda a igreja começa a se mover em oração, e as experiências não parou por aí, meus irmãos. O Senhor começou a me levar em lugares que eu ainda não tinha pisado. O Senhor me levou a lugares que eu não sentia mais o chão, porque era Ele que estava governando. E amados, é para esse lugar que o Senhor quer levar essa igreja. Amados, é nesse lugar que o Senhor quer, é um convite, venha comigo experimentar o que eu tenho nas águas profundas para vocês.
das águas superficiais, das águas rasas, você não vai contemplar, você não vai ver, você não vai experimentar o que só tem nas águas profundas. Você não vai experimentar o que somente tem nas águas profundas. E essa escolha é sua. Essa escolha é sua. E eu gostaria de nesse momento orar aqui com você. Eu vou me ajoelhar até aqui na frente e nós vamos orar. Talvez você, hoje ouvindo essa palavra, você se identificou com algo que eu vivi. Talvez hoje você está vivendo longe. Talvez você está vivendo de forma superficial. Você que quer mais o Senhor, vem até a frente. Vamos aqui nos ajoelhar. Você que não pode ficar de joelhos, fique de pé. Vamos clamar ao Senhor aqui neste momento. Espírito Santo, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor realmente não mente. E o Senhor falou que havia pessoas aqui que precisavam ouvir essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor me falou que essa noite o Senhor iria pegar pessoas aqui das águas rasas, iria conduzir às águas profundas, porque há pessoas aqui sendo levantadas para ministérios. Eu quero liberar uma palavra profética aqui na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está sendo levantado aqui essa noite, está sendo levantado aqui essa noite, alguém que já achou que tinha perdido tudo, achou que já não podia mais. Eu quero te dizer que o Senhor está te levantando aqui essa noite. O Senhor está te perdoando. O Senhor está te limpando. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Obrigado, papai. Obrigado, Deus, porque mesmo em nossas limitações, o Senhor nos conduz. O Senhor nos leva a ter maturidade espiritual, a qual a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados que vivem nas regiões celestiais. Eu quero te dizer que o seu inimigo não é o seu irmão, o seu inimigo é Satanás. E talvez você não consiga entender muita coisa, mas eu quero te desafiar. Saia das águas rasas, saia desse evangelho raso, saia dessa vida de mentira. A unção, ela não é fingida. Você não pode fingir uma unção que você não carrega. O que vai determinar o seu nível de unção é o seu nível de entrega. Receba um toque fresco essa noite. Receba um toque fresco essa noite. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está abatido, o Senhor te sara, o Senhor te visita. Ore dizendo assim: eu não aguento mais, me leva Espírito Santo, me leva Espírito Santo para as águas mais profundas. Quero mergulhar bem mais fundo em teu Espírito Santo.
Quero mergulhar bem mais fundo em Ti, Jesus, Jesus. Eu quero mergulhar bem mais fundo em Teu Espírito Santo. Quero mergulhar bem mais fundo em Ti, Senhor Jesus. Então leva-me, então leva-me, então leva-me, Senhor Jesus, para mais perto de Ti. Então leva-me, então leva-me, então leva-me, Senhor Jesus, Jesus. Quero mergulhar bem mais fundo em Teu Espírito Santo. Quero mergulhar bem mais fundo em Ti, Jesus, Jesus. Leva-me, então leva-me, leva-me, Senhor, então leva-me, então leva-me, Senhor Jesus, para mais perto de Ti. Então leva-me, então leva-me, então leva-me, Senhor Jesus, para mais perto de Ti. Era mamamaçu, era mandoro, era mandoro, Aleluia, aleluia. Amados, há um peso de glória aqui neste ambiente. Aleluia. Irabaçu, irabás. Há um peso de glória nos levando às águas mais profundas. E saiba que neste lugar quem governa a sua vida é Ele. É Ele. Aleluia. Doce Espírito Santo, leva-nos às águas mais profundas em Ti. Leva-nos às águas mais profundas em Ti. Então leva-me, então leva-me, então leva-me, Senhor Jesus, para mais perto de Ti.
então leva-me, Senhor Jesus, pra mais perto de ti. Então leva-me. Então leva-me. Então leva-me, Senhor.